um determinado capital, em um determinado dinheiro, tá? Então, significa isso. E o que é a descapitalização? A descapitalização é quando eu tenho um valor no futuro, eu tenho um valor que ele está acrescido de juros, e aí eu vou tirar esses juros e trazer esse valor a valor presente, ok? Então, qual que é a ideia? A ideia é mais ou menos assim, a gente tem que pensar numa linha temporal. Tudo que é avaliado financeiramente hoje é como se fosse assim, está no valor justo, ok? Está no valor presente. O que está no passado e precisa trazer para a data de hoje, eu tenho que capitalizar. Então, a mesma coisa, olha, eu peguei um dinheiro emprestado no passado e vou pagar esse dinheiro mais juros, ok? Aí, por exemplo, eu teria um dinheiro para receber no futuro, mas eu quero antecipar o recebimento desse dinheiro do futuro para a data de hoje, então eu trago a valor presente, eu tiro juros dele, ok? Então, por que existe o juro? O juro é como se fosse a remuneração pelo capital, e o juro está muito relacionado a duas coisas, a taxa de juros e ao tempo. Tá? Então, sempre a gente vai ter tempo e taxa para poder formar a capitalização ou a descapitalização. Ok? Bom, o capital, o valor de hoje, ele é chamado, a gente vai chamar de valor presente. O que é o valor presente? O que é o presente? É hoje, é agora. Tá? Geralmente, o capital, ou ele é valor presente ou ele é valor passado. O montante, ele é o valor futuro, que é o capital acrescido de juros. Os juros em si é a remuneração pelo capital. A taxa de juros é a taxa que vai incidir sobre o montante ou sobre o capital para formar os juros. Geralmente a taxa ela é expressa em percentual e ao tempo, 1% ao mês, 10% ao ano, 0,5% ao dia. Então, sempre tem que ter essa referência de tempo. Os períodos de tempo também, né, que a gente tem meses, dias, anos, semanas, bimestres, trimestres, e as prestações uniformes, que são a PMP. Prestações uniformes nós vamos usar só quando a gente estiver lá naquela aula, lá no meio da disciplina, que a gente vai falar sobre séries uniformes de pagamento, tá? Mas aí a gente já vai usar essa nomenclatura PMT, que significa o valor da prestação. Então, imagina, fui numa loja, comprei um celular, 12 parcelas de 200. Essas parcelas de 200 que eu estou pagando é a PMT, é a prestação, tá? A PMT vem do inglês payment, que significa pagamento. Tudo bem? Bom, então, aí nós temos dois regimes de capitalização, que é a capitalização simples e a capitalização composta. A gente vai falar sobre capitalização simples. A capitalização simples, eu acredito que vocês já devem ter estudado alguma coisa do ensino médio, que ela fala sobre a incidência dos juros, da taxa de juros, sobre o capital. Então, é só lembrar, o que o juros simples é? É a incidência do juros, da taxa de juros sobre o capital inicialmente aplicado. Não é muito comum a gente ter no mercado, de uma forma geral, a capitalização simples, é mais comum a capitalização composta. A capitalização simples, as aplicações são em operações em que o tempo é menor que um período. Então, um exemplo clássico que a gente pode dar é o cheque especial. O que é o cheque especial? O cheque especial é um limite de crédito pré-aprovado que eu tenho no banco, e aí, se falta dinheiro na minha conta, automaticamente eu estou usando ele. Se eu uso menos do que um mês, eu pago juros simples. Se eu uso acima de um mês, eu pago juros compostos, tá? Mas eu posso ter desconto, empréstimo, enfim, correção de tributos, tá? Então, a gente tem aí algumas aplicações
mas é um pouco menos usual do que o juro composto, porque geralmente a maioria das operações elas incidem acima de um período, 2 períodos, 3, por aí vai. E aqui a formulação que nós temos, né? Vários livros aí eles trazem essa formulação como CIT sobre 100, né? Que é bem mais fácil de memorizar, mas aí a gente vai pensar o seguinte, ó, o montante, que é o valor futuro, ele é uma função de quê? Do capital multiplicado por 1 mais I vezes N, tá? Então, essa aqui é a única fórmula que nós vamos usar, e as outras fórmulas, elas serão derivadas dessa aqui, ó, tá? Então, é só lembrar, a taxa de juros vezes o tempo, 1 mais que multiplica o capital e vai dar o montante. O que é o juro aqui nessa brincadeira? O juro seria o montante, que é o valor futuro, menos o valor presente. Tá? Então, não se preocupem muito com fórmula, aí vocês vão poder olhar essa fórmula aí o tempo todo, tá? E à medida que for fazendo os exercícios, vocês vão acabar entendendo como é que funciona. Tudo bem? Tranquilo ou não? Tudo bem. Vocês têm que ir me dando aí sinal de vida. Beleza. Tá. Então vamos lá. Ó, um exemplo. Usei R$ 1.000 do cheque especial durante 17 dias. O banco cobra uma taxa de 6,8% ao mês. Quanto paguei de juros? Aí a gente está desconsiderando aqui taxas, impostos e outras incidências aqui sobre isso. Então, vamos. A primeira coisa que a gente faz para poder resolver um problema desse é pensar no que o problema está pedindo. Então, o que ele quer? Ele quer saber quanto que eu paguei de juros. Então, eu vou pegar esses R$ 1.000 aqui, ó. Ele é capital, ele é juros ou ele é montante? Capital. Isso, muito bem, capital. Os 17 dias aqui é o quê? Tempo. E a taxa de juros é 6,8% ao mês. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu coloco na fórmula, aí eu poderia usar qualquer outra fórmula, mas aí eu quero usar essa aqui para a gente já sistematizar, para quando pegar o juro composto, a gente fazer só uma pequena alteraçãozinha aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu substituir, ó, 1.000 é o valor presente, vezes 1 mais. Aí a taxa é 6,8% ao mês. Então, eu pego 6,8 dividido por 100, porque 6,8% significa 6,8 dividido por 100, tá? 6,8 dividido por 100. E aí multiplico pelo tempo. Então, 6,8 dividido por 100 dá 0,068, tá? Quem não entendeu aqui essa divisão, me fale aí que eu explico novamente. Então, é 6,8 dividido por 100. Sempre quando a gente usar a fórmula, tem que usar a taxa em notação decimal, não em notação percentual. Ok? Vezes o tempo. Então, pensa assim, olha, eu tenho uma taxa que é ao mês, mas eu tenho um tempo que é em dias. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse tempo aqui em dias. Se fosse 15 dias, seria fácil a gente pensar. Ó, 15 dias é o quê? Meio mês. Não é? Como é que eu achei meio mês? 15 dividido por 30 é igual a 0,05. Mas é 17. 17 aqui, então eu vou dividir por 30 para poder transformar em mês, tá? Então, ó,
Percebam que quando a gente usa uma fórmula, tem que prestar bastante atenção nessas particularidades, lembrando que sempre a taxa ela tem que ser equivalente ao tempo e vice-versa. O tempo tem que ser equivalente à taxa. Bom, faço primeiro a divisão, depois a multiplicação, depois a soma, né? Lembrando aí da prioridade da divisão e da multiplicação sobre a adição e a subtração. Multiplico pelos 1.000, então eu vou achar aqui, ó, 1.038,53. Os juros, então, como é que eu acho o juro? Então, eu vou pegar o valor futuro, que é 1.038,53, menos os R$ 1.000. E aí eu vou achar, então, que nesse período do cheque especial, ele pagou R$ 38,53 aí de juros por ele usar R$ 1.000 durante 17 dias a 6,8% ao mês. Tudo bem? Ou não? Tudo bem. Tudo. Beleza. Tranquilo? Alguém não entendeu, pode se manifestar aí, gente. Ou mandar mensagem no chat. Pode ficar à vontade. Não tem problema nenhum, tá? Aqui pode errar, pode perguntar, pode fofocar, pode falar o que quiser, tá? Esse juro seu aí foi bem camarada, viu? O cheque especial não é bem assim, não. É. Muito bem observado. Geralmente o juro do cheque especial é bem mais alto, né? Então, por que o juro do cheque especial é bem mais alto? Porque o risco de crédito do cheque especial ele é muito alto. O que é o risco de crédito? O que a gente entende por risco de crédito em finanças, né? Risco de crédito é o risco que você tem enquanto você está emprestando dinheiro para alguém, dessa pessoa não te pagar. Então, como se fosse assim, imagina, eu tenho uma conta no banco, e aí o banco vai me dar um cheque especial, né? Me dá entre aspas, coloca lá para mim um limite de crédito de, por exemplo, R$ 5.000, tá? Então fica lá, tá lá. Se eu usar, eu pago. Se eu não usar, tá lá. Tá lá o cheque especial. Vamos supor que eu use os 5.000. E aí eu posso entrar em uma situação financeira que eu não consigo pagar, né? Então aí o risco de crédito é muito alto. Por quê? Porque ele é um crédito que ele é facilmente ofertado, tá? E ele é fácil de usar e tem um risco muito alto de um banco não receber, ok? Aí, o que é que existe na prática? Na prática, existe uma resolução do Banco Central que obriga as instituições financeiras a, quando a pessoa, por exemplo, imagina, eu fui lá e torrei os 5.000, não estou conseguindo pagar, aí o banco ele tem que me oferecer uma operação de crédito, ou seja, um empréstimo com uma taxa mais baixa do que a taxa do cheque especial para eu pagar, porque senão uma dívida de 5.000, né, ela vai transformar em 50, 500 mil aí ao longo do tempo, tá? Então, uma recomendação que eu faço para vocês aí, usar o cheque especial só quando for uma situação de extrema urgência e por um período pequeno de tempo. Tem até algumas instituições bancárias que elas dão um período de carência, né? Então, isso existia no Banco Real, né? 10 dias sem juros, mas eu sei que no Banco do Brasil tem também, que você pode usar 10 dias sem juros e tal, só que se você passar, por exemplo, o 11º dia, não conta um dia de juros, aí conta 11, por aí vai, tá? Então, muito boa aí a observação do Elbert, e é interessante a gente ficar atento aí a essas nuances aí, beleza, gente? Bom, aí, moçada, nós temos a calculadora HP12C, que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só achar aqui aonde que ela está. Deixa eu só abrir aqui a minha calculadora, só para vocês terem uma ideia de como que ela funciona.
Isso. Todos estão enxergando aí a calculadora? Sim. Beleza. Então, essa é a calculadora que a gente vai usar, que eu recomendo usar. Não precisam comprar. Quem quiser comprar, pode, porque é um investimento, é uma calculadora que ela tem uma durabilidade muito grande e ela tem uma capacidade de ser repassada também muito grande. Então, o pessoal gosta muito de usar. Essa que está na tela aí que vocês estão vendo, ela é uma calculadora prateada e ela chama HP12C Platinum. Na verdade, nós temos três, que é a Gold, que ela é dourada, que essa parte dela aqui é douradinha. Tem essa 12C Platinum e tem a 12C Platinum 25 anos. Aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vocês vão ficar espantados. Essa calculadora, o projeto dela é de 1979 e ela entrou em operação em 1980. Então, ela tem praticamente aí 40 anos, né? É isso? 80, 90, 2000, isso, 40 anos. E é uma maquininha que funciona bem, tá? Então, não precisa comprar, é só baixar, baixa aí. A maioria das pessoas que eu conheço tem aí o aplicativo no celular, que funciona belezinha, e eu disponibilizei para vocês essa aí, para vocês baixarem. Por que eu recomendo usar essa máquina? Porque vejam aqui, ó, essa seção aqui de botões dela, nós temos N, que é o tempo, I, que é a taxa, PV, que é o valor presente, PMT, que são as prestações, e FV, que é o valor futuro. Então, ela é uma máquina que ela foi feita para poder resolver praticamente todas as questões que nós temos aí de matemática financeira, de cálculos financeiros de uma forma geral. Aí a gente consegue resolver de forma rápida. Eu acredito que quando vocês estiverem atuando como contadores e contadoras, e aí é uma observação que eu já vejo na prática, a maioria das pessoas usa a calculadora, então Excel, né? Então, imagina, eu sou cliente de vocês e ligo e falo assim, olha, eu estou com um problema financeiro aqui e tal, quero calcular uma taxa de juros, me ajuda aqui. Com certeza vocês não vão fazer conta no lápis, né? Usando fórmula, vocês vão pegar uma calculadora HP, pegar um Excel, pegar um programa da HP e me ajudar a resolver o problema. E o que eu observo na profissão de contador, contadora? Que o contador e a contadora passa a ser um conselheiro financeiro também, né? E ele tem que ser um conselheiro financeiro. Então, principalmente questões aí de princípio, daquele postulado da entidade, né? Para eu não misturar meus bens e meu dinheiro com os bens e dinheiro da empresa. Antes de eu tomar uma decisão de investimento, eu preciso consultar o contador, conversar com ele e tal. E todas essas decisões que envolvem grana, elas estão relacionadas aí com o que a gente está discutindo, tá? Então, um dos objetivos que eu tenho aqui na disciplina é que vocês saiam aí com esses conhecimentos, então saiam aí com essa ideia para buscar aprimorar mais esses conhecimentos financeiros aí, que vai ser um diferencial de mercado também, né? Que é a própria sociedade olha para o contador e pensa, olha, contador é uma pessoa que sabe fazer cálculos, sabe fazer contas, né? E aí vamos construindo esse conhecimento. Bom, gente, percebam que todo exercício, deixa eu só colocar aqui na apresentação de slides, percebam que todo exercício que eu mando para vocês nos slides, ou então na resolução dos exercícios, eu vou colocar um quadrinho igual a esse aqui, explicando o que vocês têm que apertar na calculadora, o que vai aparecer no visor e o que significa, tá? Até que vocês fiquem craques em usar a máquina e não precisem mais disso. Bom,
Então, essa máquina, ela funciona com uma lógica que chama aqui, ó, RTM, que, na verdade, se a gente for traduzir do inglês para o português, ela é uma máquina americana, né, norte-americana. Significa lógica polonesa reversa. Lógica polonesa reversa. Como é que funciona isso? É assim, ó, por exemplo, se eu quero fazer 2 mais 3, eu faço 2, enter, 3, mais. Percebam que não tem o igual. Essa máquina HP12C Platinum tem como eu mudar a lógica dela. Então, eu posso vir aqui, ó, eu aperto aqui essa tecla F, laranja, e percebam que na hora que eu aperto o F aqui, ela está ativando todas as funções laranja. Se eu aperto azul, ela está ativando todas as funções azuis. Se eu não aperto nada, está valendo aqui as funções brancas, tá? Bom, se eu apertar F ALG, aí muda aqui. Aí ela está na lógica, lógica algébrica. Então, eu vou fazer assim, ó, 2 mais 3, e aí o Enter vira igual, tá? Só que aí, como vocês vão baixar a máquina Gold, a diferença da Platinum para Gold é que a Gold, ela é só lógica polonesa reversa. E é bem fácil, né? É só uma questão de treino, ó, 2, Enter, 3, mais, sei lá, 9 dividido por 7, né? Aí, CLX aqui limpo, eu vou lá e limpo, 9, Enter, 7, dividido. E por aí vai, tá? E por aí vai. Então, ó, esse CLX aqui significa limpar a máquina, e quando eu coloco F CLX, eu estou limpando tudo, limpando a memória dela, porque ela é um mini computadorzinho, e aí ela trabalha com memórias, né? E aí, quando eu estou usando, como eu estou usando aqui no computador, no notebook, aí ela vai trabalhar com a memória do notebook, tá? Então, bem tranquilo. Resolvendo esse exercício aqui, ó, usando a calculadora HP12C. Por incrível que pareça, cálculos de juros simples, de capitalização simples, é mais difícil fazer na calculadora HP do que fazer na fórmula normal. A fórmula normal é bem mais fácil. Por que isso? Porque ela foi designada para fazer cálculos de juro composto. Então, ela não é uma máquina ideal para poder fazer juros simples. E também, gente, aquela questão que eu falei, é muito difícil a gente encontrar no mercado financeiro, de uma forma geral, o uso muito grande aí de questões aí de juros simples, tá? A gente vai ver muito, a maioria das operações é juro composto, tá? Então, para a gente fazer, seguindo os passos aqui, ó, então a primeira coisa, tá? Qual que é a primeira coisa para poder resolver um exercício usando HP? Primeira coisa é ter HP, né, gente? Precisa ter. A segunda, ligar. E a terceira, limpar a máquina. Então, eu posso apertar aqui CLX, aí eu estou limpando aqui o visor. Mas se eu quiser uma limpeza geral, eu aperto F, PIN. Aqui, ó, F, PIN, ou então F, reg. Aí eu pego e limpo tudo, tá? Então, aqui, ó. E aí, eu posso definir o número de casas aqui depois da vírgula, né? Ou então depois do ponto. Vejam que ela está aqui na notação americana, né? Então, eu posso vir aqui, ó, Options, formato europeu. Tá vendo, ó? Formato europeu é esse que a gente tem aqui no Brasil, né? De 1000, a gente separa o milhar por ponto e os centavos ou decimal por vírgula. Lá nos Estados Unidos, não, é o contrário. Eles separam o milhar por vírgula e os centavos por ponto, ok? Então, vou colocar aqui no formato europeu, que é o nosso formato. Para eu colocar no visor aqui o número de casas, simplesmente eu aperto aqui, ó, F0, nenhuma casa, F1, uma casa, F2, duas casas, e assim por diante.
Só que, lembrando que ela faz os cálculos internamente, considerando todos os números depois da vírgula, mas ela vai aparecer para a gente aqui só 2. Por quê? A menor unidade que nós temos é 1 centavo, tá? Embora os postos de gasolina coloquem 3, 4, tá? Mas está errado. Isso está totalmente errado. Esse pessoal está totalmente equivocado. É centavos. Nós temos diferença de centavos, tá? 1 centavo é a nossa menor unidade que tem. Bom, vou contar a história então, tá? Já preparei tudo, então eu venho aqui e coloco, ó, 1000. Quem é 1000? É o valor presente, tá? Então, eu venho aqui 1000 CHS PV. Ó, por que eu coloquei 1000 negativo? Tá? Porque sempre que eu trabalho com o valor presente e valor futuro, IPMT, um dos dois tem que ser negativo. Não significa que eu estou tendo prejuízo de 1000. Não. É porque uma é entrada, outra é saída. Então, é como se fosse assim, ó, eu posso, por exemplo, deixar, então, os 1000 positivos, que é como se fosse assim, ó, entrou R$1.000 para mim como empréstimo. Mas lá no futuro eu vou ter que pagar os 1000 mais juros, concordam? Então, ele é uma saída. Entrou e sai. É débito e crédito na contabilidade. Entrou, hoje, daqui a alguns dias, eu vou ter que pagar R$1.000 com juros. Então, ele é uma saída. Então, ele é negativo. Tanto faz um ou outro. A máquina, ela funciona com lógica. Qual que é a lógica? Ela vai entender que uma é entrada de dinheiro, outra é saída. Então, tanto faz inverter aqui ou então inverter lá no futuro. Se eu não fizer essa inversão aqui agora, quando eu for calcular os juros, ele vai sair com sinal negativo. Beleza? Bom, então, aí, nesse caso aqui, ó, tem uma regra de juros simples. A taxa, ela tem que ser ao ano e o tempo tem que ser em dias. Essa é a regra para a máquina funcionar juros simples. Lembra que eu falei que era bem mais fácil usar a fórmula do que usar a máquina? Isso aqui é uma regra. Então, a taxa tem que ser ao ano. Então, qual foi a taxa nossa? É 6,8 enter 12 vezes. Ah, por que você fez isso? Ó, 6,8 enter 12 vezes. Porque eu calculei o juros simples ao ano. Então, eu venho aqui e informo para ele aqui, ó, os juros, tá? 81,6% ao ano. Beleza? Se fosse 1% ao mês, eu ia pegar 1 enter 12 vezes. E depois apertar aí. Se fosse 2 enter 12 vezes. Porque eu tenho 12 meses dentro de um ano. Tranquilo? E o tempo em dias. Então, eu já tenho os 17 dias lá, 17N. Então, ó, informei o valor presente, informei a taxa, informei o tempo. E aí, agora, eu peço para poder calcular os juros simples, né? Então, ele pega e calcula os juros. Então, eu aperto FPV aqui, ó. Desculpa, FI, que, na verdade, eu vou usar a função int, que em inglês é a abreviação de interest, que é como se fosse juros simples, tá? Então, sempre eu ativar a função F e aí eu vou apertar aqui o int. Olha lá, 38,53. Aqui deu uma diferencinha pequena de arredondamento, tá? Mas aí é uma diferença aceitável, né? 7 centavos em 1000, aí a gente deixa passar essa diferença aí, uma diferença aceitável, tá? Mas aqui a gente chegou, então, no valor praticamente idêntico ao que a gente estivesse usando aqui a fórmula, né? Porque a fórmula a gente acaba arredondando alguma coisa lá e dá essa diferença aqui. Então, de novo, vamos lá, repetindo. Aqui, vejam que eu peguei, limpei a máquina toda e vou contar a história. Agora eu vou inverter os 1000, ó. 1000 CHS PV
eu tenho 6,8%, né? 6,8 entre 12 vezes 81,60 e 17 dias e pego F20. Então, olha lá, ó, 38,53, que é o valor dos juros que nós vamos pagar aí para essa operação bancária. Mas quanto que eu vou pagar efetivamente? Eu tomei 1.000 e daqui uns dias eu vou pagar 1.038,60 ou 1.038,53. Ok, gente? Tranquilo ou não? Oi? Olá. Ok, é que está sendo respondido no chat, professor. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Ah, sim, beleza, não, beleza. Tranquilo. Ótimo. Beleza. Então tá, bola para frente. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, gente, ó, lembrando, o que é uma capitalização simples? A capitalização simples é a aplicação de juros simples sobre um determinado capital. E lembrando que o juros simples ele incide sempre sobre o capital apenas, tá? Vamos para a capitalização composta. O que é uma capitalização composta? O juro ele vai incidir sempre sobre o montante, que é aquela questão que a gente sempre ouve falar aí, ó, juros sobre juros. Aplicação, maioria das aplicações, empréstimos, operações de crédito, a regra é, se eu tenho abaixo de um período, e o período usual aqui no Brasil e no mundo é mês, né? É mais aqui no Brasil. Então, se eu tenho uma operação menor do que um mês, geralmente a capitalização é simples. Se eu tenho uma operação maior que um mês, geralmente, ou quase sempre, é juro composto. Então, a fórmula é essa aqui, que é aquela fórmula que vocês viram anteriormente. Ó. O valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais I elevado a N. Né? Então, aqui a gente já tem uma função exponencial, que significa que o juro ele vai incidir sobre os juros. Então, quanto mais eu devo, pior, maior essa conta aumenta. Por quê? Porque é uma função exponencial. Um exemplo aqui, ó. Tomei R$1.000 emprestados no prazo de 45 dias. O banco cobra uma taxa de 5,5% ao mês, composta. Quanto paguei de juros? E aqui a gente vai desconsiderar o IOF e qualquer outro imposto que incide sobre. A mesma coisa, sempre ler o problema. Olha, gente, já adianto para vocês que nós precisamos sempre ter uma interpretação, sempre precisamos ler. Talvez a matemática envolvida, ela é bem menor do que a própria interpretação aí da questão, tá? Então, o que é R$1.000 aqui? Ó? É capital, tempo, montante. Capital. Isso, capital. É o capital. Os 45 dias aqui é o tempo. E os 5,5% aqui é a taxa de juros. Bom, qual que é a fórmula? O valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais I elevado a N. Vamos só substituir. Então, eu pego R$1.000, substituo aqui pelo PV, que é o valor presente. A taxa de juros, 5,5% ao mês. É aquela questão que eu falei, ó, 5,5 dividido por 100. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,055, tá? 5,5%. E o tempo aqui eu tenho 45 dias. Nesse caso aqui, gente, da capitalização composta, o tempo ele tem que ser equivalente com a taxa também. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que ser ao mês também.
45 dias são quantos meses? Na média, dá 1,5 mês, tá? Então, por isso que eu fiz essa conversão aqui, 45 dividido por 30. Essa é a formulazinha. Aí, para resolver essa formulazinha, vocês têm que ter uma calculadora que pelo menos faça potência, né? Que resolva potência. Bom, resolvo aqui primeiro, nesse caso aqui, como eu tenho um parênteses, eu vou resolver primeiro a soma e depois eu vou resolver essa potência. Então, resolvendo a potência e multiplicando, eu vou ter, então, um montante aqui de 1.083,62, que vai me dar um juro de 83,62, que é a diferença entre o valor futuro e o valor presente. Então, nesse caso aqui, ele vai pagar um juro de R$ 83,62. Tudo bem? Tranquilo, Ana? Sim. Beleza. Fiquem à vontade, gente, para poder perguntar. Deixa passar nada, não. Bom, então tá. Essa é a formulazinha do juro composto. Vejam que precisamos prestar atenção na interpretação do problema, precisamos prestar atenção aqui na equivalência da taxa e do tempo, e vamos precisar usar uma calculadorazinha científica aqui, ou aquelas que resolvem potência. Andando para HP 12C, vai ser bem mais fácil da gente usar o juro composto. Então, ó, a regra, primeiro, THP, segundo, ligar, eu já tenho, já está ligada. E a terceira, limpar, ó, F, regra, então, F, fim, limpei tudo que a máquina tem. Aí eu vou contar historinha para ela, que a máquina adora que a gente conte história. Qual é a história que eu vou contar para ela? É o seguinte, olha, eu tenho R$ 1.000 que eu tomei emprestado, PV, tá? Lembrando que não preciso trocar agora. Se eu trocar aqui, se eu pôr negativo aqui, sai positivo aqui. Se eu pôr positivo aqui, sai negativo lá. É aquela questão que eu falei do fluxo de caixa, tá? Uma entrada, outra saída. Uma é saída, outra é entrada. Depois, eu vou informar a taxa de juros, ó, 5,5 I, que é a taxa, aí nesse caso aqui eu informo a taxa mensal, 5,5 I. Posso fazer aqui, ó, 45 Enter, 30 dividido N, mas aí eu posso colocar 1,5 direto também, né? Ó, 1,5 N, que é o tempo, tá? E eu preciso ativar essa função aqui, ó, que é o STOEX, ó, STO. Vejam aqui, ó, tá clarinho aqui, não tem nada aqui no visor da máquina. STOEX, aí apareceu um Czinho aqui, ó. O que significa esse C? Esse C significa o seguinte, ó, toda vez que a gente for trabalhar com tempo fracionado, que é esse caso aqui, 1,5 mês, eu preciso ter esse C aqui para poder considerar o tempo fracionado. Se eu não tiver esse C aceso, aqui, ó, ele faz a conta arredondando. Então, STOEX, vou deixar aí ativado. E aí, o que eu estou procurando? Eu estou procurando os juros, não é? Só que eu não tenho uma tecla de juros, mas eu tenho uma tecla de valor futuro. Então, eu aperto aqui o valor futuro, ó, e aí eu achei menos 1.083,62. Tá vendo? Eu não inverti aqui, ó. Então, saiu invertido aqui, é como se fosse assim, ó, eu vou pagar 1.083,62. Como eu já tinha pegado emprestado 1.000, eu coloco 1.000 mais, né? E aí eu acho que eu vou pagar de juros nessa operação aí 83,62. Fazendo de novo, ó, limpar tudo, então, ó, 1.000, vou inverter aqui só para vocês verem, ó, 1.000 CHSPV, 5,5 a taxa,
Nesse caso, na calculadora, não precisa colocar em decimal, eu coloco a taxa do jeito que ela está, 5,5% ao mês. 45 entre 30 dividido N. Olha aqui, o Czinho está aceso, e aí aperta o FV. Olha lá, 1.083,62. Que seria o montante, né? Menos os 1.000 agora. Então, eu vou pagar 83,62 de juros. Tudo bem? Beleza, gente? Ou não? Bom, então, comparativa, capitalização simples e composta. Olha, operações maiores que um período, o juros simples é maior que o composto. Operações maiores que um período, em vários períodos, o juro composto é maior que o juros simples, tá? Que é aquela regra que eu expliquei para vocês. Geralmente, o nosso período é mensal, e a maioria das operações, elas são operações acima de um mês, né? Aqui, esse mesmo exercício que nós fizemos aí eu estou comparando a resolução juros simples e juros compostos, né? Se eu fosse resolver aquele problema do cheque especial com juros simples, eu acho um juro de 38,53, com juro composto eu acho 37,98. Então, o juro simples é maior que o juro composto, porque o período é menor que um mês, tá? Então, por isso que o banco ele vai usar juros simples aí no cheque especial menos de um mês. E esse exemplo 2 que nós fizemos aí do empréstimo, por juros simples eu acho 82,50 e por juro composto eu acho 83,62. Então, o juro composto é maior que o juro simples, pois o período é maior que um mês, tá? Comprova aí a nossa teoria. Beleza? Tranquilo? Ou não? Tranquilo. Beleza. Olha, gente, o que acontece? O que eu tinha para passar para vocês de aula é isso, tá? O que eu combinei, o que a gente combinou lá no departamento é que a gente ia usar mais ou menos aí um período entre 1 e 2 horários para aula, que chama aula assíncrona. A aula assíncrona é essa aula ao vivo que vocês estão tendo comigo. E aí, os outros 2 horários para poder resolver exercícios, para poder tirar dúvida, resolver exercícios, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse material, essa aula que eu passei para vocês aqui? O que vocês sentiram? Vocês querem que seja assim, continua assim? O que vocês acham aí? Eu também acho melhor que seja assim. Até porque eu acho que se der os 4 horários,